Você já se perguntou por que, às vezes, parece que uma sociedade inteira perde completamente a noção da realidade, com pessoas aparentemente racionais abraçando ideias irracionais em massa? Esse fenômeno fascinante e, ao mesmo tempo, assustador é conhecido como psicose coletiva. Antes de nos aprofundarmos nesse conceito, vale refletir sobre as palavras do renomado psicólogo Gustave Le Bon. As massas nunca têm sede de verdade. Elas se afastam de evidências que não agradam aos seus gostos, preferindo deificar o erro, caso este as seduza. Quem quer que lhes forneça ilusões, torna-se facilmente seu mestre. Quem tenta destruir suas ilusões, invariavelmente torna-se sua vítima. Essa análise poderosa nos leva a questionar como uma sociedade inteira pode ser consumida pela loucura. Agora, se eu perguntasse quais são, em sua opinião, as maiores ameaças à civilização, você provavelmente mencionaria desastres naturais, pandemias ou guerras. Mas Carl Jung oferecia uma perspectiva diferente. Para ele, o maior perigo está dentro da própria mente humana. Jung acreditava que nossa incapacidade de lidar com as forças internas da psique representa uma ameaça muito mais significativa à civilização do que qualquer ameaça externa. Ele descreveu isso como uma luta contra a nossa própria natureza. O provérbio latino Homo homini lupus est, que significa o homem é o lobo do homem, ilustra perfeitamente essa ideia. A natureza predatória do ser humano é especialmente evidente nos momentos mais sombrios da história, quando o irracional se torna a regra e não a exceção. Jung cunhou o termo epidemia psíquica para descrever esse fenômeno. Em sua obra A Vida Simbólica, ele afirmou: não é a fome, nem os terremotos, nem os micróbios, nem o câncer que são os maiores perigos para a humanidade, mas o próprio homem, porque não há proteção adequada contra epidemias psíquicas, que são infinitamente mais devastadoras do que as piores catástrofes naturais. Mas o que exatamente é uma psicose coletiva? Simplificando, é uma espécie de epidemia de loucura que faz com que uma sociedade inteira perca o contato com a realidade e mergulhe em delírios. Isso pode parecer algo distante, mas a história está repleta de exemplos reais e perturbadores que ilustram esse conceito. Pense nas caças às bruxas que dominaram a Europa e a América entre os séculos XV e XVII. Durante esse período, milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram perseguidas e mortas. Não porque tivessem cometido crimes reais, mas porque se tornaram bodes expiatórios de uma sociedade tomada pelo pânico e pelo medo irracional. Em seu livro A Delusão de Satanás, Francis H. revelou que, em algumas aldeias suíças, quase não havia mais mulheres vivas quando o frenesi finalmente chegou ao fim. Outro exemplo marcante desse fenômeno foi o totalitarismo do século XX. Durante esse período, milhões de pessoas abraçaram ideologias que, em retrospecto, parecem claramente destrutivas e delirantes. Ainda assim, na época, nações inteiras sucumbiram ao encanto dessas ideias devastadoras. Os resultados de uma psicose coletiva são sempre catastróficos. Jung observou que, quando uma sociedade sucumbe à loucura, seus membros passam por uma regressão moral, espiritual e intelectual. Eles se tornam mais irracionais, emocionais e irresponsáveis. Crimes que um indivíduo jamais cometeria sozinho passam a ser realizados sem remorso quando ele está no meio de uma multidão. O medo e a pressão social impulsionam decisões irracionais, enquanto a propaganda e o controle de narrativas consolidam delírios coletivos. Essas características não são apenas histórias do passado. Elas permanecem relevantes, moldando eventos e comportamentos em nossa sociedade contemporânea. O que torna tudo ainda mais perturbador é que, assim como um indivíduo em psicose não consegue reconhecer os seus próprios delírios, uma sociedade em psicose coletiva também é incapaz de perceber a extensão de sua loucura. Nesse estado, não há uma perspectiva externa que permita às pessoas entenderem a verdadeira gravidade da situação. Mas o que pode levar uma sociedade inteira a entrar em uma psicose coletiva? Para responder a essa questão, é essencial, antes de tudo, entender as causas da psicose em um indivíduo.
Embora fatores como traumas físicos ou o uso de substâncias possam contribuir, o foco aqui está nas causas psicológicas. O gatilho mais frequente para um colapso psicótico é a inundação de emoções negativas, como medo ou ansiedade, que coloca o indivíduo em um estado constante de pânico. Agora imagine esse pânico se espalhando por uma população inteira, como um vírus altamente contagioso. Em momentos de pânico, as pessoas buscam desesperadamente algum tipo de alívio. Enquanto alguns enfrentam diretamente a fonte de sua ansiedade, outros recorrem a um colapso psicótico como um mecanismo de escape. Ao contrário do que muitos acreditam, um colapso psicótico não é apenas caos, mas sim uma reorganização do mundo interno da pessoa. É um estado onde realidade e delírio se misturam de forma a proporcionar alívio temporário do pânico, embora de maneira disfuncional. Silvano Arietti, um dos maiores especialistas do século XX em esquizofrenia, descreveu as etapas que levam à loucura. Primeiro vem a fase de pânico, onde o indivíduo começa a perceber o mundo de maneira diferente, se sente confuso e assombrado por ocorrências que não consegue explicar. Em seguida, surge a chamada fase de insight psicótico, na qual o indivíduo organiza essas percepções caóticas e cria uma visão distorcida, mas coerente, da realidade. Essa visão oferece algum alívio ao caos emocional, mas ao custo de perder o contato com a realidade. Como explicou Arietti, os delírios não são apenas desordens, mas mecanismos de enfrentamento em estados extremos de ansiedade. Agora, amplie esse fenômeno para o nível coletivo. Se um fluxo intenso de emoções negativas pode desencadear uma psicose em um único indivíduo, uma psicose coletiva surge quando uma população inteira é exposta a um estado de pânico, provocado por ameaças reais, imaginárias ou fabricadas. O interessante é que os delírios de uma sociedade podem assumir diversas formas, dependendo do seu contexto histórico e cultural. Uma das formas mais alarmantes de psicose coletiva nos tempos modernos é o totalitarismo. Esse fenômeno foi definido pelo historiador Arthur Versluis como o poder estatal centralizado, que destrói os direitos humanos individuais. Sob regimes totalitários, a sociedade se divide em dois grupos principais, os governantes e os governados. Ambos sofrem transformações patológicas. Os governantes são elevados a um status quase divino, em total contraste com a imperfeição inerente à natureza humana, que facilmente sucumbe à corrupção do poder. Enquanto isso, as massas são reduzidas a uma condição de dependência, regredindo psicologicamente a um estado infantil, onde assumem o papel de súditos. Hannah Arendt, uma das maiores estudiosas do totalitarismo no século XX, descreveu essa dinâmica como uma tentativa de transformar a própria natureza humana. Mas, em vez de criar uma utopia, essa transformação corrompe mentes saudáveis, mergulhando-as em um estado de completa patologia. A transformação social promovida pelo totalitarismo é baseada e mantida em delírios cuidadosamente construídos. Um dos pilares desse sistema é o chamado menticídio, ou assassinato da mente, termo que o psiquiatra Just Merleau explora em profundidade no livro O Estupro da Mente. Merleau descreve o menticídio como um método sistemático de manipulação psicológica projetado para eliminar a capacidade das pessoas de pensar de forma independente. Por meio dele, uma classe dominante pode inserir seus próprios pensamentos oportunistas nas mentes daqueles que pretende controlar e, eventualmente, destruir. Segundo Merleau, essa técnica se fundamenta no uso metódico do medo, combinado com propaganda para subjugar as massas. Para entender como o menticídio é implementado, é necessário analisar seu início. O uso estratégico do medo. O processo começa com a disseminação de pânico entre a população, criando o terreno fértil para que crenças delirantes sejam aceitas. Um método particularmente eficaz é a aplicação de ondas de terror. Nesse método, períodos de intensa ansiedade coletiva são alternados com intervalos de aparente tranquilidade. Contudo, cada momento de calmaria é seguido por um novo período de medo, ainda mais intenso que o anterior. Merleau destaca
que os efeitos psicológicos dessas ondas se acumulam. Com cada nova crise, a população, já fragilizada pelas experiências anteriores, se torna ainda mais vulnerável. A moral coletiva deteriora-se e a eficácia de cada nova campanha propagandística aumenta exponencialmente, atingindo uma audiência psicologicamente exaurida. Enquanto o medo condiciona a população para aceitar o menticídio, a propaganda desempenha o papel de destruir a capacidade crítica das pessoas. Informações confusas, contraditórias e muitas vezes absurdas são deliberadamente espalhadas para criar caos mental. Essa estratégia é eficaz porque, como observa Merleau, enquanto a lógica pode ser confrontada com lógica, a ilógica desorienta completamente aqueles que tentam pensar claramente. A confusão gerada não apenas paralisa a mente racional, mas também faz crescer a dependência dos indivíduos em relação a líderes que se apresentam como únicos detentores da verdade. Dessa forma, a desinformação não apenas serve como ferramenta para desestabilizar, mas também reforça os delírios coletivos que sustentam regimes totalitários. A grande mentira, amplamente repetida, frequentemente encontra maior receptividade emocional do que argumentos lógicos e racionais. Enquanto as pessoas ainda tentam entender ou rebater uma mentira inicial, os totalitários avançam com novas distorções da realidade. Na era moderna, os meios para manipular a sociedade em direção à psicose coletiva do totalitarismo nunca foram tão poderosos. Redes sociais, algoritmos e tecnologias digitais tornaram a disseminação de propaganda e medo incrivelmente eficaz, atingindo populações em escala global, com uma rapidez sem precedentes. Além disso, a dependência tecnológica e a redução de espaços para diálogo e reflexão aprofundam a vulnerabilidade das massas a esses métodos. Merleau resume esse perigo de maneira brilhante. Ele argumenta que a tecnologia moderna ensina o homem a aceitar o mundo sem questioná-lo. Ela não oferece momentos de pausa, reflexão ou introspecção. Em vez disso, a tecnologia seduz as pessoas, mantendo-as continuamente ocupadas e sobrecarregadas de estímulos. Essa sobrecarga sensorial impede a contemplação e fortalece o domínio dos propagandistas. As telas, segundo Merleau, não apenas bombardeiam os sentidos com respostas prontas, mas também suprimem a capacidade de fazer perguntas profundas sobre o mundo. O resultado é uma sociedade progressivamente menos capaz de resistir à manipulação psicológica. Outro fator crucial para o sucesso do totalitarismo, identificado por pensadores como Hannah Arendt e Just Merleau, é o isolamento social. O isolamento retira dos indivíduos o contato com a força corretiva de interações humanas significativas. Sem amigos, familiares ou colegas próximos para compartilhar ideias ou expressar dúvidas, os indivíduos tornam-se muito mais vulneráveis à influência de propaganda e delírios. Esse isolamento enfraquece o impacto de exemplos positivos, ou seja, pessoas que conseguem enxergar além das narrativas impostas e podem ajudar outros a escapar da manipulação mental. Além disso, o isolamento facilita o condicionamento de novos padrões de pensamento e comportamento. Assim como em experimentos de Ivan Pavlov sobre o comportamento animal, os seres humanos isolados tornam-se mais receptivos a novas imposições psicológicas. O isolamento não é apenas uma consequência do totalitarismo, é uma ferramenta ativa que amplia sua eficácia e transforma indivíduos em sujeitos passivos, prontos para aceitar qualquer narrativa imposta pela elite governante. O trabalho de Pavlov no campo do condicionamento trouxe uma descoberta crucial. O reflexo condicionado é mais facilmente desenvolvido em ambientes tranquilos, com interferências mínimas. Essa ideia, embora tenha nascido em laboratórios, também se aplica ao treinamento de animais selvagens, onde o isolamento e a repetição são indispensáveis para sua domesticação. Totalitários adotaram essa abordagem, entendendo que vítimas isoladas, confusas e continuamente bombardeadas por ondas de terror se tornam mais suscetíveis ao condicionamento. Quando submetida ao menticídio, uma população gradualmente se afunda em desespero, tornando-se vulnerável à manipulação.
Sob essas condições, o fluxo contínuo de propaganda destrói a capacidade de pensamento racional, transformando a mente das massas em um turbilhão de forças irracionais. No meio desse caos, as pessoas desejam desesperadamente a ordem. É nesse momento de fragilidade que os aspirantes a totalitários fazem sua jogada decisiva. Eles oferecem uma solução, um retorno à ordem em um mundo que parece estar desmoronando. Mas essa oferta tem um preço alto. As massas devem abdicar de sua liberdade, entregar o controle de suas vidas à elite dominante e abandonar a responsabilidade individual. Elas precisam se transformar em súditos submissos, conformando-se às ilusões criadas pelo totalitarismo. Merleau descreve de forma vívida essa descida ao domínio totalitário, destacando como os regimes do século XX exemplificam a psicose coletiva. Sob tais sistemas, a razão e a decência comum desaparecem, substituídas por um estado perpétuo de terror e pela construção de inimigos imaginários, frequentemente usados para justificar a opressão. A ordem prometida pelo totalitarismo, no entanto, é ilusória. Trata-se de uma ordem patológica, que exige conformidade absoluta e elimina a espontaneidade da vida. A criatividade, que é a força motriz do progresso humano, é sufocada, resultando em estagnação, destruição e, em muitos casos, genocídio. Por isso, a questão mais premente de nossos tempos é como evitar que o totalitarismo prospere. E no caso de uma sociedade já ter sucumbido aos primeiros estágios da psicose coletiva, é possível reverter seus efeitos. Embora não existam garantias, existem passos que podem ser tomados para tentar restaurar a sanidade social. A primeira abordagem envolve uma autorreflexão. Quem busca combater a psicose coletiva precisa, antes de mais nada, trazer ordem à própria mente. É vital viver de maneira que inspire outros, mostrando que é possível resistir à identificação fatal com a psique do grupo. Esse conceito, muitas vezes descrito como a necessidade de uma personalidade redentora, destaca a importância de indivíduos que se emancipam das ilusões coletivas, oferecendo um farol de esperança para os demais. No entanto, a luta contra o totalitarismo exige mais do que inspiração individual. É necessário adotar estratégias práticas para contrariar as forças que sustentam esses regimes. Uma dessas estratégias é a disseminação de informações verdadeiras, contrapondo a propaganda dominante. A verdade, apesar de frequentemente abafada, tem um poder transformador superior às falsidades propagadas pelos totalitários. Eles dependem da censura e da limitação do fluxo de ideias para manter seu controle, e romper esse cerco é um passo essencial. Outra abordagem eficaz é o uso do humor como arma contra líderes autoritários. Merleau defende que o ridículo pode deslegitimar o poder dos demagogos, expondo-os como figuras risíveis e enfraquecendo sua autoridade. Líderes totalitários, que muitas vezes carecem de senso de humor, tornam-se vulneráveis a essa forma de ataque. Václav Havel, um dissidente que desafiou o regime comunista na Checoslováquia e mais tarde se tornou presidente, propôs a criação de estruturas paralelas como uma forma de resistência. Essas estruturas são organizações, negócios, instituições ou tecnologias que, embora existam fisicamente dentro de uma sociedade totalitária, operam moralmente fora dela. Elas oferecem uma alternativa viável para aqueles que desejam resistir, criando pequenos espaços de liberdade em meio à opressão. Na Checoslováquia comunista, essas estruturas desempenharam um papel crucial em manter a esperança e possibilitar a eventual transição para uma sociedade mais livre. Václav Havel destacou que estruturas paralelas são ferramentas poderosas contra o totalitarismo, muitas vezes mais eficazes do que ações políticas tradicionais. Quando muitas dessas estruturas são criadas, uma segunda cultura, ou sociedade paralela, emerge espontaneamente. Ela funciona como um enclave de liberdade e sanidade em meio ao caos do totalitarismo. Em seu livro O Poder dos Fracos, Havel descreve essas estruturas como espaços onde uma vida diferente pode ser vivida,
alinhada com objetivos próprios e estruturada em harmonia com esses valores. Ele argumenta que esses esforços são uma tentativa de partes da sociedade de se desvincularem do totalitarismo, livrando-se de suas amarras e construindo alternativas radicais e libertadoras. No entanto, evitar a completa submissão ao totalitarismo exige ação coletiva. Assim como as elites dominantes tomam medidas deliberadas para consolidar seu poder, os defensores da liberdade precisam coordenar esforços para reverter o curso em direção à opressão. Embora esse trabalho seja desafiador, ele é essencial. Thomas Paine, em outro período sombrio da história, afirmou que a tirania, como o inferno, não é facilmente conquistada, mas quanto mais difícil o conflito, mais gloriosa a vitória. Isso nos lembra que a luta contra o totalitarismo é, antes de tudo, psicológica. Os regimes autoritários sabem disso e por isso focam na manipulação emocional e no controle das narrativas. Para resistir, é essencial fortalecer nossa mente contra manipulações. Isso começa pela educação, não apenas formal, mas também pela autoeducação. É fundamental desenvolver habilidades de pensamento crítico, aprender a questionar autoridades, reconhecer propaganda e manipulação, e não sucumbir à paranoia. Dominar conceitos como falácias lógicas, verificar fatos e cultivar um ceticismo saudável são ferramentas indispensáveis. Paralelamente, preservar a humanidade e fortalecer conexões humanas é essencial. Regimes totalitários prosperam no isolamento e na desumanização. Portanto, praticar empatia e resistir à tentação de ver outros como inimigos são formas poderosas de oposição ao autoritarismo. Devemos também proteger nossa privacidade e autonomia. Em tempos de avanço tecnológico, governos e elites têm acesso a ferramentas que facilitam a vigilância e o controle. Aderir a tecnologias que protejam a privacidade e resistir à tentação de trocar liberdade por conveniência são passos importantes para enfraquecer regimes autoritários. Além disso, defender a liberdade de expressão e de imprensa é vital. Esses direitos são geralmente os primeiros a serem atacados por regimes totalitários. Mesmo discordando de certas opiniões, é fundamental defender o direito de expressá-las. Apoiar o jornalismo independente e veículos alternativos que desafiam narrativas oficiais é crucial para manter uma sociedade livre e informada. Outro aspecto importante é reconhecer que o autoritarismo raramente surge de forma abrupta. Ele se infiltra gradualmente, um pequeno passo de cada vez, fazendo com que cada nova restrição pareça mais aceitável. Por isso, é essencial traçar limites claros e resistir, mesmo quando as medidas forem apresentadas como necessárias para o bem comum. Além disso, a arte e a cultura são ferramentas poderosas contra a opressão. Regimes totalitários frequentemente buscam suprimir a criatividade porque sabem que ela inspira e une as pessoas. Apoiar e criar obras que celebrem a liberdade, a individualidade e a dignidade humana mantém viva a chama da liberdade, mesmo nos momentos mais sombrios. Em última análise, a luta contra a psicose em massa do totalitarismo é uma das batalhas mais críticas do nosso tempo. Ela é travada não apenas nas esferas de poder, mas nas mentes e corações de cada indivíduo. Embora o caminho seja árduo e o resultado incerto, enquanto houver aqueles que valorizam a liberdade, que pensam criticamente e que mantêm sua humanidade, há esperança. Como afirmou Albert Camus, a única maneira de lidar com um mundo não livre é tornar-se absolutamente livre, de modo que sua própria existência seja um ato de rebelião. Que cada um de nós escolha resistir à psicose coletiva, defendendo a liberdade e a dignidade. A decisão está, como sempre, em nossas mãos.